Olá pessoal, boa noite. Começando aí mais uma live. Hoje com o Ricardo Mendes, um grande mestre. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Estava tendo uma dificuldade aqui na internet. Então quem entrou aí, se puder me dar um feedback, se estão ouvindo bem, se o áudio está beleza, agradeço. Deixa eu arrumar a luz aqui. Então quem tiver aí... Oi mãe, tudo bom? O som tá legal? Se alguém puder me dar essa luz. Ouvindo bem? Valeu, obrigado. Ô Tina, tudo bom com você? Opa, Ricardo já tá aí. Combinando, vamos ver se ele já. Boa noite a todos que estão entrando. Agora Bem-vindos. sim. Caramba. E, e aí, Poxa. Ricardo? E aí, tudo bem? Tudo bom? E você? Como é que tá? Ótimo. Tem que encontrar a distância boa aqui. Beleza. Se eu fico de óculos, tem óculos. Esse Tá certo. quadradinho menor aí é complicado. É. Não, e a vista na cidade também. Eu já comento, eu falo que às vezes eu não consigo acompanhar os comentários aqui muito pequenininhos, a gente acaba sofrendo É. um pouco, mas hoje eu estou um pouco mais próximo, aí eu vou vendo. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Dentro do possível, tudo tranquilo. É. Então, a primeira coisa é agradecer aí sua disponibilidade, tá aí batendo esse papo com a gente. Para quem não conhece, Ricardo Mendes é um grande amigo, mestre, minha formação de constelação familiar com ele. A gente vai falar um pouco disso também. De constelador familiar, mestre xamã, arte terapeuta. E essa é uma das facetas, é a que ele se apresenta, mas tem várias outras. Fotógrafo, escritor, em várias outras. E participou já com a gente de dois podcasts muito interessantes que recomendo. Citaremos algumas coisas que podem, com certeza, terão alguns links com coisas já que quem quiser saber mais um pouco pode acompanhar. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo por ter vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado também, André, pelo convite. Nós fizemos 2 podcasts, então a gente só apareceu na voz. Hoje estamos aqui de corpo e alma e voz. Exato. Mais vivos, né? Essa Mais história da vivo. voz sem só o som é meio estranho. Funciona bem quando está dirigindo, antes de dormir, mas É tem verdade. suas questões. Bom, então, primeira coisa, vamos começar falando do livro, né? Mais Amor, Menos Medo. O livro está sendo relançado. Esse é o exemplar que eu tenho da edição antiga. Está sendo relançado pelo Sim a Vida, da Nath, uma parceira querida. Então, está sendo vendido tanto no nosso site quanto no site dela também, da editora Sim a Vida. Com algumas novidades, né, Ricardo, nessa segunda edição aí. E queria ouvir de você. Então, a gente primeiro idealizou uma edição digital, né? E a edição digital nos fez pensar em algumas possibilidades interessantes. Uma delas foi incluir algumas meditações. Então, nesse formato digital e também depois no formato físico, que também já está disponível, a gente incluiu 5 QR Codes aí ao longo do livro que levam a meditações que têm a ver com os temas que estão sendo tratados naquele, naquele momento dentro do livro, né? Então,
tanto na versão em português quanto na versão em espanhol. Então, tive que usar o meu melhor castelhano para guiar as meditações também em espanhol. Então, é muito interessante, porque hoje, com esse formato digital, mas não só com o formato digital, mas com o QR Code, que você pode levar alguém que comprou o livro físico até um link, você pode incluir outras coisas. Então, esse livro é um livro vivo. Novas coisas sendo incluídas no formato digital, pelo menos, e o livro vai se manter vivo. E essa nova versão também, essa nova edição, pela Assim a Vida Editora, também traz uma bênção, uma das muitas bênçãos que eu recebi na vida, mas essa é uma bênção especial, que é o prefácio do João Garriga. Então, o João, na minha opinião, na minha percepção, depois do Bert Hellinger, é o autor mais importante sobre as constelações no mundo. É uma pessoa que tem obras importantíssimas para quem quiser entender o que acontece nas relações da alma humana, né? Nas relações pais e filhos, relações de casal. E ele me deu essa alegria, esse presente de escrever umas palavras de apresentação dessa segunda edição. Então, uma honra imensa. Beleza, palavras muito bonitas aí que pude, ainda não tem a versão, mas pude ouvir de você aí, realmente fantástico. E muito legal o tema, o livro é fantástico, recomendo. A gente vamos discutir, conversar bastante sobre ele aqui. E o tema que você escolheu, muito bem escolhido, só o amor pode abraçar o medo. Acho que a gente pode começar sobre isso, vai dar start aí a alguns processos e fica à vontade, está contigo. Tá bom. E você vai vendo aí se tiver alguma pergunta aí, porque a minha, a minha visão aqui fica comprometida. Com óculos eu não enxergo, sem óculos também não. Então tá tudo certo. Não, deixa comigo, eu vou acompanhando aqui e a gente vai batendo Então, bola. só o amor pode abraçar o medo. O que significa isso? Nós somos sujeitos a duas grandes forças nesse mundo que a gente escolheu aqui para viver, nessa experiência dessa vida, né? Que são o amor e o medo. Muita gente usa o ódio como contraponto do amor, mas na verdade o medo ele é o verdadeiro contraponto. Então, o amor seria a fonte de todos os sentimentos, de todas as atitudes, de todos os comportamentos construtivos, de aproximação, né, de multiplicação, de soma, de colaboração que a gente pode imaginar. E o medo seria a fonte de outras características, né, de contração, de, de sentimentos também difíceis, como a raiva, o ódio, a vontade de separação, de exclusão. Então, na verdade, nós somos muito pequenininhos diante dessas duas grandes forças. Então, nós somos navegados, é como se a gente estivesse navegando o oceano da vida, e essas duas grandes forças são como ondas que empurram a gente para lá e para cá, às vezes tiram a gente do rumo e às vezes ameaçam afundar o nosso barco. Então, tomar consciência dessas duas grandes forças, para mim, é uma coisa importante, porque essa é uma característica desse mundo aqui da dualidade, né? Não adianta a gente imaginar que se a gente tomar algum rumo ou fazer qualquer tipo de escolha nesse mundo, a gente é capaz de se manter exclusivamente em um ou em outro.
o mundo inteiro e todas as possibilidades aqui nesse mundo estão permeadas de amor e de medo. Basta a gente abrir os olhos e perceber. Então, são duas forças que estão presentes, mas nem sempre na mesma proporção. E é assim, essa é a característica do nosso mundo, né? Em alguns momentos, em algumas ações, em algumas situações da vida, a gente claramente vê que o amor ele prevalece, em outros é o medo. E a gente tem inúmeros exemplos, né? A gente vê hoje que o nosso mundo, por exemplo, a partir da pandemia, o medo ganhou uma força muito grande, né? A pandemia, que é uma situação, um vírus invisível, assim como o medo, né? Ele foi capaz de cutucar os nossos principais medos. Então, nós temos medos genéricos, né? Que a gente traz, depois começa a viver. Primeiro, a gente tem um medo de morrer, de uma maneira geral, né? Para algumas pessoas mais, outras menos. A gente tem um medo de viver a vida e não aproveitar tudo que a gente gostaria de ter aproveitado. Então, esse vírus é uma ameaça a interromper esse processo. A gente tem um medo de não conseguir, talvez, formar uma família, ter filhos. Isso, para muita gente que ainda não teve, isso também é algo importante. A gente tem medo que as pessoas que a gente ama sofram. Então, essa situação de hoje também mexe com isso tudo. A gente tem medo de não conseguir que os nossos projetos sejam prósperos, né? E que a gente possa se beneficiar de toda a energia que a gente dedicou a esses projetos. Então, a redução da atividade econômica e as mudanças todas que estão acontecendo na economia também influenciam nesse tipo de medo. Então, isso para falar de algumas, né? A Uhum. gente tem medo de contrair o vírus, ficar bom e ter sequela para o resto da vida, se comprometer a nossa felicidade, enfim. Hoje tem esse fator que é um fator global, que está realmente muito presente. Por outro lado, há muito tempo que eu reflito sobre essas coisas, e eu me lembro de uma imagem que um dia eu estava na cozinha, eu gosto de cozinhar, um dia eu estava na cozinha, muitos anos atrás, e eu estava fervendo uma água para fazer um chá, um café, não me lembro o que, que era. E um, uma panela transparente, né, que eu estava usando. Então, eu olhando ali, a água começando a ferver, e de repente em alguns pontos surgia uma bolhazinha em outro lugar, e até que a água começou a ferver. E o que eu pude perceber naquele instante de iluminação é que, por mais que dentro ali daquela panela a água tivesse em ebulição, não era em todos os lugares em que ela estava em ebulição. Então, aparentemente, se eu olhava de uma maneira ampla para essa panela, para essa leiteira, sei lá o que, que era, eu podia dizer para alguém, a água está fervendo. Mas se eu me aproximasse e olhasse cuidadosamente, eu via que nem toda a água estava fervendo. Existiam ainda partes daquela água que tinham um comportamento diferente do que esse que era aparente na maioria. Então, isso para mim foi um instante de iluminação que eu me lembrei e que hoje é da mesma maneira. Então, se existe esse grande medo rondando o mundo, existem pontos de luz ainda brilhando e novos pontos de luz que não haviam ou que não estavam muito explorados e que estão surgindo a partir também dessa nova situação. Então, é muito bonito de ver como é que é esse processo. Uma onda de medo, ela não gera só medo, ela pode gerar também, como reação, pontos de luz, de amor também, né? E vice-versa. Uhum. Então, pensar isso faz com que a gente
possa descansar um pouquinho, né? Não achar que está tudo indo ladeira abaixo. Claro. Muito legal. E interessante você colocando, depois é que fui fazer a associação, porque eu li o livro há muito tempo e depois, durante a formação Constelação, voltei a ler. E foi muito legal ver ele ler o livro já de outro lugar. Mas quando eu estava escrevendo o título da live aqui agora, me veio na cabeça que a frase em que a gente usava uma frase nas 5 leis biológicas do Dr. Hammer, que é uma frase que a gente usou por muito tempo como um slogan assim, dos nossos cursos e tal, que era: eu quero lhe guiar para uma compreensão das doenças livre do medo e do pânico, né? Que era exatamente dessa dualidade, né, de olhar para a saúde e a doença, né, que é um tema, inclusive, bem dual também. E aí, a hora que eu falei, a hora que eu escrevi isso, eu lembrei, falei, cara, a gente falava tanto da olhar para esse cenário, né, longe do medo, e a gente tem várias iniciativas muito interessantes nesse momento aí que permite também ver isso. Queria que você comentasse, Ricardo, um pouco o título e tudo que a gente já comentou aqui, do Mais Amor, Menos Medo, e como você fez a construção disso ao longo do livro, né? Você parece um roteiro de trem que vai parando em algumas estações e que vão construindo todo esse raciocínio que está muito bem amarrado isso. Queria que você trocasse uma ideia com a gente sobre isso, por favor. Então, você, quando estava falando agora das 5 leis biológicas e dessa questão de poder olhar para a saúde, né, sem esse medo, sem esse pânico, esse medo que vem numa questão, num sintoma, ele é o medo da gente morrer, né? É o medo da gente sofrer. E, na verdade, são situações que a gente não tem como escapar. Todos vamos passar por isso, né? De alguma maneira. Mas... O Woody Allen, aquela frase do Woody Allen citada pelo próprio Garriga no módulo é muito boa, né? Do tipo, que vamos morrer é inevitável, mas eu preferiria não estar aqui quando isso acontecer. Pois é. Realmente lamento, né? Adoro o Woody Allen, de todos os filmes, mas não dá para atender essa parte. Então, uma ideia que tem por trás do medo também é que algumas coisas não deveriam existir. Que algumas coisas, se a gente pudesse eliminar, seria melhor. Se a gente pudesse evitar passar por elas, também seria melhor. E são pensamentos mágicos, né? Porque é um grande mistério como é que está tudo entrelaçado. Então, quando eu falo em abraçar o medo, porque o medo, apesar de ser uma força tão determinante quanto o amor, eu percebo o medo como uma disfunção, um medo exagerado, né? Porque um pouco de medo é bom, né? O medo, ele pode nos ajudar ou nos estimular a ter mais cuidado, a ser mais humilde, a planejar melhor as nossas ações, a procurar se preparar melhor para as situações. Então, esse é um lado que é importante no medo, né? O medo, ele chega também a partir da nossa perda da inocência. Na infância, a gente é completamente inocente, a gente não imagina quantas frustrações estão espalhadas pelo mundo nos esperando. A gente, pelo tamanho da surpresa, eu imagino que a gente vem de um lugar onde existe um amor assim absoluto. Então, aqui o medo tem uma função também. Ele, ao mesmo tempo, ele é resultado dessas frustrações, desses encontros inesperadamente difíceis para quem está chegando de uma experiência muito absoluta de amor, mas, ao mesmo tempo,
se a gente conseguir ir abraçando esse medo ao longo da vida, ele vai nos ajudando a viver por aqui. Ele é um ingrediente importante para a gente viver por aqui. Então, se eu moro no Rio de Janeiro, como eu moro no Rio de Janeiro, e está um dia de lua cheia, como teve aí há poucos dias atrás, e eu tenho vontade de andar na praia de Copacabana, sei lá, em algum outro lugar da cidade, à meia-noite para ver a lua, é preciso que eu use um pouco do meu medo também. Eu não posso mais sair na rua aqui no Rio de Janeiro à meia-noite imaginando que eu estou, sei lá, numa praia deserta, eu estou num lugar absolutamente seguro. Então, eu sei que pode ser que eu tenha uma experiência linda, mas eu preciso estar atento também. Então, eu olho um pouquinho para o céu e olho um pouquinho para o lado, para ver se tem alguém se aproximando, se eu estou correndo algum risco, né? Então, abraçar o medo é abraçar tudo que o medo traz, que me ajuda a estar mais preparado para esse mundo como ele é. Mas não a ponto dele me impedir de fazer algo que eu acredito que eu deva fazer, né? Então, resumidamente, é um pouco por aí. É, a iminência de algum risco, de algum dano, se faz calcular, o medo permite que a gente consiga avaliar isso, né, e nos protege também, né? E, e esse caminho onde você propõe aqui a inclusão do medo, né? A gente incluí-lo e dar com ele, e esse caminho no livro onde você constrói esse processo, porque você fala, você passa por algumas estações que, inclusive, vale destacar, é um retrato também do percurso da sua formação em constelações e práticas sistêmicas. Né? Enfim, o medo, ele, o Ricardo Challe está dizendo que o medo gera prudência, exatamente. Exato. A prudência é muito bom, né? Você falou que você não está enxergando, você está enxergando bem, cara. Eu não tinha visto ainda. Por acaso enxerguei aqui. Agora eu fiquei com medo agora, de quantas eu deixei medo, passar aqui. Então, por exemplo, não é só o medo que causa problemas, né? A gente imagina que é só o medo, mas o amor pode causar problemas. Quando a gente olha para pai e mãe, por exemplo, você estava falando do livro, eu começo muito assim, começo lá do grande, dos mitos de criação. Enfim, e os mitos de criação, os que a gente tem mais contato, mais influência aqui no Ocidente, são os mitos, o mito judaico-cristão e a mitologia grega, que são dois mitos que vêm recheados de medo. Né? A relação de continuidade na mitologia grega é através de parricídio, né? O filho tem que matar o pai para seguir, então é uma relação já violenta. E na mitologia judaico-cristã também existe uma obediência absoluta que ela não é possível de ser observada e custa um preço alto. Então, existe uma imagem de um Deus que mete aquele dedão assim, né? E que a gente precisa temer a Deus, porque Deus é todo-poderoso e a gente é imperfeito aos olhos desse mito. Então, um imperfeito diante de um todo-poderoso, ele está recheado de medo, né? Uma construção feita desse jeito. Com relação aos pais também, quando a gente estuda um pouco de Jung, por exemplo, a gente vê que o arquétipo da mãe e o arquétipo do pai, por exemplo, tem características muito interessantes. Então, o arquétipo materno, ao mesmo tempo em que ele é nutridor, que ele é acolhedor, que ele nos dá as condições, nos prepara na chegada e no tempo que a gente está se acostumando com o mundo, ao mesmo tempo, se esse amor, se esse acolhimento é exagerado, ele nos atrasa o processo de ir para o mundo.
ele nos impede, ele nos dificulta, ele nos vicia nesse colo, nesse acolhimento. Então, um excesso de amor pode gerar dentro de nós um medo de seguir no espaço da vida. Por outro lado, Uhum. o arquétipo paterno também, que é uma energia de ir para o mundo, uma energia de conquista, de superação, se exacerbada também nesse desejo de conquista, de ir para o mundo, pode ser transformada em atitudes violentas, destrutivas, de tudo que está no caminho. Então, também, a partir de uma atitude amorosa, um movimento de construção, de ir para o mundo, se isso é exacerbado, a gente pode cair dentro dessa energia poderosa que é o medo. Então, tudo está recheado e permeado por essas duas forças. Quanto mais expectativa a gente tem em relação a alguém, de que vai haver uma troca amorosa, isso a gente começa a experimentar com os pais, quando a gente se frustra, a reação é ir exatamente para o lado oposto. Então, os pais são aqueles seres que a gente tem as maiores expectativas, porque eles são são um portal, né, que nos deixou passar aqui para esse mundo. Então, a gente olha para eles atribuindo a eles poderes míticos, quando, na verdade, os pais são meros mortais como nós, que foram um instrumento da continuidade da vida. Então, por isso que é muito comum, eu já escrevi sobre isso também, que a gente tenha uma reação e um julgamento muito pesado com relação aos pais, porque a nossa expectativa de troca amorosa com eles é do mais alto nível. Quando isso não acontece, a nossa frustração é tão grande e a gente se refugia exatamente no outro lado, em atitudes hostis, em distanciamento, que é o medo de se frustrar novamente com alguém tão importante. Porque alguém que não é importante, a gente pode se chatear um pouco, se frustrar, mas a gente volta e pode passar pela mesma situação. Você vai a um restaurante, um dia você não é tão bem atendido ali, você sai um pouco chateado, mas 2 meses depois você volta lá e quem sabe a pessoa que te atendeu mal da outra vez vai te atender bem. Então, não é algo que você precise tomar tanto a ferro e a fogo quanto uma relação. Então, a relação com os pais, ela é muito importante nesse sentido. Se você quiser interromper, interrompe, porque eu vou engatando uma segunda, terceira e quarta aqui. Não, comentar alguns comentários aí. A Poli Junqueira tinha comentado do medo que paralisa, o medo paralisa. Na verdade, o medo exagerado, né? Porque o medo numa condição razoável, ele nos previne e ele também gera energia, né? Como uma resposta de saída dessa situação, né? Então, o medo move também. Só que quando ele é numa quantidade muito maior do que conseguimos lidar, aí sim entra nesse processo de paralisação, né? O medo move, mas ele não move na direção que a gente quer ir. Exato. O medo move como reação. Então, eu quero ir nessa direção para adiante, para me aproximar de alguém, e quando eu me frustro, ou quando eu percebo que a possibilidade de me frustrar é grande, eu me movo a partir do medo, mas é na direção contrária. Então, Uma reação de defesa, né? De é uma retração e não de exatamente. expansão, né? Então, como nesse mundo a gente está numa dimensão de espaço-tempo muito clara, o que o medo faz? Quando eu não estou suportando a frustração ou a possibilidade de frustração, ele me dá a possibilidade de me afastar. Eu me movo no espaço para sobreviver, né? Então,
Uma separação afetiva, ela tem a ver com isso. Tem um momento de muita frustração, ou de raiva, desses sentimentos todos. Então, permanecer num lugar onde todos esses sentimentos difíceis estão aflorando, com uma pressão cada vez maior, pode resultar em que eu acabe tomando atitudes muito feias, né? Muito violentas, talvez. Então, nesse sentido, o medo de que isso aconteça, quando ele consegue nos avisar, ele nos retira desse lugar, a gente se move no espaço para se afastar daquela situação, daquela relação, para a gente poder respirar um pouco e olhar tudo com uma perspectiva mais ampla, né? Quando a gente consegue fazer isso, o nosso melhor começa a poder voltar. A nossa ponderação, a nossa percepção de que o que o outro traz de difícil, na verdade, não é algo pessoal, né? É uma dificuldade do outro, é algo que o outro está precisando melhorar na sua própria vida. Então, nesse sentido, o medo move, mas para mim é claro que o medo não me move na direção que realmente eu quero ir. Da expansão, né? E é isso que é interessante. Ó, sua editora chegou aí, viu, Ricardo? Tô vendo. Um beijo para você, Nath. Um beijo, Nath. E, e Minhavida.com.br. Quando a gente reconhece isso, né, a gente abraça esse medo que você está falando e fortalecer o amor, né? E esse processo de reconhecimento no primeiro momento, né? Que é muito nítido, onde a sensação de desespero, a negação dele é muito comum também. A negação Do medo, de estar sobre esse processo de retração. Né? Eu acho que não sei nem se chega a negação, André. Eu acho que é um estado de inconsciência, né? Sim. Quando a gente nega, a gente está consciente. Eu acho que o medo ele nos toma muito rapidamente. Então a gente não chega a ter consciência. Entre a chegada dele e a ação ou afastamento, tudo acontece de uma maneira muito rápida, né? A gente perde a perspectiva quando o medo chega forte. Por quê? Porque quando a gente escuta uma notícia, por exemplo, de algo que aconteceu do outro lado do mundo, algo difícil, né? Eu posso imaginar, eu posso abrir o meu olhar e compreender aquele que matou e aquele que morreu, né? Eu posso compreender como até aquele que matou, porque eu estou olhando de longe e falo, puxa, mas esse cara matou, mas ele estava, olha a situação dele. Eu consigo olhar para uma situação de uma maneira mais ampla, porque está longe. Uhum. Quanto mais perto uma situação está de mim, e mais possibilidade de respingar diretamente em mim, isso acontece, mais esse medo me invade e traz a minha visão e fecha a minha visão. Então, até chegar nas relações. Quando a gente está numa relação afetiva, esse fim de semana eu vou dar um módulo de relacionamento de pareja para o pessoal da formação lá de Quito, de constelação familiar, no Equador. Uhum. E eu estou preparando aqui, repreparando o módulo, exatamente é isso. Quando a gente está muito junto, e a relação de casal, por exemplo, é algo que coloca a gente num lugar de muita intimidade, muita proximidade, Caetano já dizia que de perto ninguém é normal, é verdade, né? É muito difícil constatar a não normalidade do outro, a humanidade do outro, que significa as coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. E pela convivência tão íntima, numa relação de casal, por exemplo, a gente acaba sendo objeto, e o outro sendo objeto de nós também, de situações, de atitudes, às vezes, muito difíceis. Então,
Quando o nosso olhar vai ficando cada vez mais estreito, a gente imagina que o outro veio ao mundo. Tem gente que diz, né? Essa pessoa veio ao mundo para me infernizar. E não existe ninguém que veio ao mundo para infernizar ninguém. É porque a Temos gente está mais o que muito fazer. perto, a gente precisa dar uns passinhos para trás. Né? E perceber por que eu estou tão perto, por que eu estou me sujeitando a essa dificuldade do outro também. Né? Então, um exercício que a gente faz, às vezes, num trabalho desse, de constelação, é poder ir afastando as pessoas e dando um contexto cada vez mais amplo. E chega um momento que elas começam a se olhar de longe e começam a sentir novamente amor, compaixão uma pela outra. Então, é muito nítido a gente ver quando o medo começa a diminuir e o amor chegar também. Sim. E esse processo está falando muito no caso aí, no exemplo do relacionamento de casal, né? Mas o processo interno, Ricardo, de fortalecer essa condição de amor, né? E ganhar mais liberdade, né? Nas nossas escolhas, nas nossas vidas. E quando se percebe que estamos sendo regidos por esse medo, né? Seja por inconsciência, mas cada vez vendo que a não prosperidade é um bom indício disso, né? Uhum. Reconhecer e levar isso adiante, né? Como é que é esse processo e como você descreve ele no livro é muito, muito interessante. Puder falar um pouquinho disso. Estava pegando aqui a pulsação da vida, né? O amor e a pulsação da vida, naquele capítulo se fala um pouco sobre isso e é muito bonito. Então, você está me falando aqui, eu também tá me vendo outras coisas, André. Assim, eu percebo que, em primeiro lugar, para começar a conversa, para a gente começar a partir de um mínimo de consciência, começar a fazer uma transformação, a gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. O maior responsável pela minha possibilidade de felicidade ou não sou eu. Isso é algo tão importante da gente poder entender. E para a gente entender, eu não quero nem que ninguém acredite nisso, mas basta olha para o seu dia, cada um que está ouvindo aqui, olhe para o seu próprio dia e perceba até que ponto você está sendo servido por você mesmo. Até que ponto você está atento ao seu bem-estar ao longo do dia. Até que ponto você está cuidando para que as condições que estão ao seu alcance oferecer para si mesmo estão sendo oferecidas. Então, eu posso dizer para você, bom, você sabe, no meu trabalho do propósito de vida, né? No trabalho que eu dou do propósito de vida, em que você participou, tem um momento que eu peço para que as pessoas façam uma lista de 40 coisas que lhe façam bem. Então, 40 coisas. Então, mas o quê? O que você quiser. 40 coisas do cotidiano. Então, pode ser desde... vou dar um pouco da minha lista, né? Para exemplificar. Então, coisas que isso em tese na lista, mas que eu faço da minha vida, né? Eu comecei a fazer essa lista e minha lista está bem boa. Então, em primeiro lugar, não acordar com despertador. Já acordei anos com despertador na minha vida. Me causa um estresse acordar com despertador que eu acho que influencia o meu dia inteiro. Então, já começa errado. Oi?
Já começa errado, né? Já começa com aquela tensão. Você tem que acordar muito cedo e não é o seu hábito, já dorme mal, porque tem medo de despertador não tocar, essas coisas todas. Então, eu, quando tinha 22 anos, eu abri um depósito para 60 homens, a 40 quilômetros da minha casa. Então, eu tinha que estar lá às 5h30 da manhã. Eu botava 2 despertadores, porque teve um dia que um despertador não, não tocou. Eu cheguei meia hora atrasado, levei uma vaia às 6 da manhã, 60 homens. Então, era um negócio assim terrível. Então, hoje em dia, já não só hoje, mas já há muitos anos, eu não acordo com despertador. Eu gosto de tomar café de manhã depois da minha prática. Então, eu vou fazer uma sériezinha curta de yoga, a minha meditação que eu faço há 35 anos, fazer o meu café, cuidar do meu café da manhã, o que eu quero hoje, cuidar, eventualmente botar uma roupa para lavar, pendurar no varal. Tem um ritual que, para mim, é um ritual de autocuidado. Então, a partir das 10, agora eu estou esticando mais, 10h30 da manhã, eu sou um ótimo terapeuta. Mas antes disso, eu não posso garantir. Né? Então, começar o dia com autocuidado. Qual é a sua característica? Você acorda cedo, acorda tarde? Você gosta disso, daquilo? É isso que você precisa cuidar. Começar o dia assim. E ao longo do dia também. Então, se a gente passa um dia não oferecendo as condições para que a gente funcione bem, não tem como a gente apresentar o nosso melhor para o mundo. A gente fica com a sensação de que tem alguém que devia estar fazendo alguma coisa por nós que não está fazendo. E aí a gente deposita no outro essa responsabilidade e às vezes cria situações difíceis. Então, quando a gente começa com esse autocuidado, esse autoamor, a gente se abastece e a nossa ação no mundo tem mais chance também de ser amorosa. Exato. Eu, quando me abasteço, eu chego numa relação sem onerar o outro, pedindo atenção, pedindo cuidado comigo, porque eu já fiz isso, já fiz o dever de casa. Se o outro estiver disponível, quiser me dar um pouco também, eu estou feliz. Eu estou bem também. Mas quando a gente não se cuida, eu fico onerando o outro. E aí, esse veneno para as relações também. Né? Você falou aí do propósito de vida, vale dar um gancho aí, quem quiser ouvir mais, tem no podcast número 5 do Ouvindo a Consciência, foi exatamente sobre esse propósito de vida, né? E uma trajetória muito bonita. E tenho depois o podcast número 9 que todo ser vivo traz uma grandeza que precisa ser revelada, né? E que é um pouco até dentro dessa continuidade, né? Você praticando esse auto-amor, esse autocuidado e permitindo estar disponível, né, para o seu propósito, né? E eu pude acompanhar muito bem ao longo da formação e um contato o quanto isso é praticado, né, o quanto você pratica isso e não só para você mesmo e nos seus projetos, né? Os cuidados em relação aos mínimos detalhes que permitam que as coisas fluam nessa, nessa grandeza, né? Que a gente flua numa vertente de dar mais para que receba mais e a gente entra num fluxo, porque as relações cada vez tem, a gente constrói relações escondendo o jogo, né? Onde para eu não cair, eu dou muito pouco. O outro fala, putz, mas ele está dando isso, mas ele podia dar mais, então eu vou segurar um pouquinho. E aí a gente vai cada vez tendo o menor do outro e dando o menor de nós para o mundo. Né? É verdade. Isso é muito pouco para nós, né, André? Então, quando você fala da formação, na verdade, como cabeça de chave de um processo de transformação em que a gente acompanha praticamente por 1 ano e meio um grupo de pessoas
revendo suas vidas, revendo a perspectiva com que olharam os principais temas das suas vidas. E isso não é pouca coisa, né? Um processo Uhum. de 1 ano e meio. Na própria carne, né? Na própria carne, para depois ajudar os outros a fazerem a mesma coisa, é importante poder oferecer as melhores condições para essas pessoas, para que elas não se distraiam do essencial, né? Então, eu não quero que alguém interrompa o processo porque não gostou do café, porque achou que o café era vagabundo, né? Então, o café que eu ofereço é o café que eu tomo, né? Enfim, quando a gente está falando no caso presencial, né? Uhum. Então, no caso online, sei lá, a minha conexão é uma conexão bem veloz. Eu tenho no break aqui que eu comprei para evitar que se a luz cair, que se interrompa. Então, a gente precisa cuidar das pessoas que estão num processo desse, isso que a gente procura fazer, para que elas possam não se distrair e achar que, de verdade, o problema delas é que não gostou do café que eu servi durante o treinamento, né? Então, elas possam, de fato, abraçar também as suas dificuldades e subir nessa espiral para um outro lugar melhor, né? Então, Para que o melhor possa vir, né? para que o melhor possa vir, exatamente. Eu acho muito bonito essa ideia de abraçar o medo, né? Porque eu não sou um cara assim religioso, nem de grandes ídolos, nem nada disso, mas tem aquela passagem de Jesus que ele fala de se baterem na sua face direita, ofereça outra face, uma coisa assim. Isso de uma elevação, de uma clareza de que o outro sou eu, absoluta, né? Isso como inspiração é muito bonito. E é claro que não sei se vai ter outro Jesus ou se alguém chega perto, mas tem algumas histórias, algumas referências que a gente conhece, que chegam até nós, que são boas para a gente ter como inspiração. Então, eu olho para aquela montanha e falo assim, puxa, deve ser bonita a vista lá de cima. Talvez eu não consiga subir na montanha, mas ela pelo menos me dá uma direção para onde eu quero caminhar. E isso é bom. Então, caminhar para esse entendimento de que essa diferença que existe entre nós, na verdade, é aparente, é algo bonito. E se eu consigo perceber isso, mesmo quando o outro se manifesta de uma maneira difícil, a gente respira e pode não fechar os braços para o outro inteiramente, né? Continuar a olhar para o outro e manter o coração aberto. Então, Uhum. essa é a inspiração, né? Exato. Pô, voou aqui, cara, já são 8 para as 9. Cara, Conversa boa. bate-papo com você sempre rende. É sempre É, muito bom. é. Tem Então, eu uma. vou. Ah, Pode não, falar, só então. que me ocorreu que eu adoro essa história. Eu não vou contá-la detalhadamente, mas é uma história do Buda criança, que um primo dele fez algo muito feio, tentou matá-lo, e um mês depois ele encontra o primo numa festividade, numa vila próxima, e abre os braços e vai dar um abraço no primo. O primo fica constrangido e diz para ele: Você não está chateado comigo? Não está com raiva? Ele fala: Não, por quê? Por causa daquele acontecimento um mês atrás, né? Quando o primo tinha tentado matá-lo. Aí ele disse: eu fiquei com muita raiva, sim, daquele, mas você já não é mais aquele. Hoje você já é outra pessoa. Então, poder soltar, poder deixar uma atitude difícil que alguém cometeu lá, naquele lugar,
e se manter aberto para o outro novamente hoje é uma inspiração também, né? Se a gente pudesse fazer 50% disso, o mundo já seria outro. Mas Exatamente. é uma história inspiradora também. Certeza. Cada um está no seu processo, né? E não, e não para a gente, né? E seguimos vendo, levando no pessoal. É, Tem até um comentário muito com os trabalhos com os clientes, exatamente isso, né? A única peça no tabuleiro que a gente pode mexer é a nossa, né? verdade. E está disponível para que os outros também possam dar o seu melhor, é um primeiro caminho. Ricardo, vou comentar algumas coisas rapidinho, já estamos faltando 5 minutinhos. Para quem quiser conhecer mais, tem 2 podcasts com o Ricardo, com a gente no podcast 5 e 9. O Instagram, que ele logou daqui, o Instagram do Ir Além, na qual faço muito orgulho, parte da história das suas 10 turmas aí já durante esses anos. São 15 anos que está completando agora o Ir Além, né, Ricardo? Um ano bem especial. E vai ter uma turma 11 aí de constelação, formação. Se puder falar um pouquinho rapidinho da sua proposta e percurso, que não é um curso de formação de consteladores, né? Puder falar um pouco, eu acho importante. Então, tudo que o Bert Hellinger trouxe, que resultou nessa abordagem que a gente chama de constelação familiar, é algo muito profundo. É como se ele pudesse, através dessa abordagem, nos ajudasse a colocar a alma em ordem, né? E isso é de um valor absurdo, né? Então, o sintoma de alguém que faz uma constelação, depois, quando a gente vê que a pessoa já ganhou alguma coisa, é o alívio. Isso, para o pensamento cartesiano, não é nada, né? Mas para quem sente alívio na alma, é tudo. Então, para que a gente possa colocar essa alma em ordem, primeiro, durante 2/3 do nosso percurso, os alunos passam pelo que eu chamo de um processo de transformação, que é ganhar uma perspectiva nova para olhar suas vidas, suas relações e entender a vida de uma maneira mais ampla, com mais espaço para o amor. E a partir daí, na fase final, um treinamento para saírem como facilitadores de constelação familiar. Algumas pessoas querem isso, outras não querem, não tem problema nenhum. Então, é um processo que a gente vem amadurecendo esse programa há 10 anos e são 14 módulos. A gente começa agora dia 9 de abril. A turma já está engrossando bem, assim, estou bem feliz. E é isso. Se alguém quiser informação, pode mandar aí uma mensagem para mim e eu mando o programa. Legal, vale destacar o cuidado com o programa, com a sequência dos módulos, né? Muito detalhado e muito bem pensado. Recomendo muito, foi muito importante para mim. E quem quiser saber mais dessa relação do mais amor, menos medo, a sua grandeza a serviço da vida, disponível no melhores sites do ramo. Então, no site da editora Sim a Vida, da Nath, no 5 Leis Biológicas, a Nath é uma grande parceira nossa, a gente também está vendendo o livro do Ricardo, disponível em versão digital e física, em espanhol e português. É chique demais com o, o prefácio do Juan Garriga, que é um gênio também, um outro cara a ser conhecido. E agradecer muito, Ricardo, a tua presença, deixar aí à disposição para as últimas palavras. O tempo é seu, 3 minutos aí à vontade. À vontade, 3 minutos. 3 minutos? Pô, você é muito generoso, né? Então, eu acho que esse tema é o tema que eu mais gosto de falar. É um tema que me acende, que me traz alegria, né? É a base de tudo na vida, né? Tudo é importante, mas quando a gente olha para a vida e procura se conectar com o amor, com a nossa grandeza, tudo fica melhor. A gente pensa nessa pandemia, alguém que tem muito dinheiro
e que dorme deitado numa pilha de dinheiro, deve estar se sentindo muito infeliz nesse momento. Então, a prosperidade na vida é algo muito mais amplo do que dinheiro. Tem a ver com a gente se colocar a serviço também, entender que a vida é troca e que, de verdade, o que tem mais valor não é aquilo que a gente acumula, é aquilo que a gente compartilha. Então, isso é uma bênção, poder entender e poder dedicar a vida cada vez mais a compartilhar. Então, através dos meus livros, através dos cursos que eu tenho oferecido, eu tenho procurado compartilhar, porque eu recebi muito nessa vida. Eu tive grandes mestres, grandes pais, e isso realmente são bênçãos que eu quero compartilhar enquanto eu puder. Obrigado pelo teu carinho, André. Até Valeu. qualquer hora. Beleza, nós somos muito gratos por esse seu compartilhar e nos alimentamos muito dele, acho muito bom. E é isso, em poder viver numa vida de expansão, né, e que tenhamos recursos que nos permitam isso. Né? Ao mesmo tempo, dentro das 5 leis biológicas, é a nossa pretensão que possamos olhar para os nossos processos de saúde como trampolins, como possibilidades de expansão, de crescimento, e tem tudo a ver. Inclusive, estou com umas ideias aí, Ricardo, vou falar com você depois, vamos bater uma bola aí. Vamos. Tem muita coisa que se complementa. Adoro tramar coisas. Vamos nessa. Tá bom. Isso aí. Obrigado a todos que participaram aí. Uma Obrigado boa noite. Vai ficar gravado e disponível. Depois eu vou passar o link para o Ricardo, também posta lá no Iralém. Quem quiser, compartilha com uma pessoa querida. E compartilhando, a gente vai se nutrindo. Hein? Boa noite, Ricardo. Muito obrigado aí. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu Até breve. mesmo. Tchau, tchau.